Dia 26 do nosso propósito de 42 dias. Se você está vendo esse vídeo por acaso, saiba que nada nessa vida é por acaso. Compensa muito fazer a trajetória desse livro porque é transformador. E o tema de hoje é Crescendo por Meio da Tentação. Vamos ao vídeo? Sabe, ao longo dos anos tenho visto literalmente centenas de milhares de cartas de pessoas que estão sendo influenciadas por uma vida com propósitos. Foi traduzido por quase 100 línguas e tem rodado o mundo. E os capítulos sobre os quais eu mais recebo e-mails são os 2 próximos capítulos que veremos. Crescendo por meio da tentação e derrotando a tentação. Como fazê-lo? Porque é um problema que todos nós enfrentamos. Você precisa entender que a tentação é, na verdade, parte do plano da vida. Não é pecado ser tentado, é pecado ceder à tentação. Não é pecado ser tentado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado de todas as maneiras que nós somos e ainda assim não pecou. Tentação é simplesmente uma escolha. Então, quando você é tentado, você deve entender que toda tentação não é só uma oportunidade de fazer o mal, é uma oportunidade para fazer o bem. Toda tentação pode ser um trampolim para a maturidade ou pode ser uma pedra de tropeço no caminho para a imaturidade. Isso pode te fazer melhor ou pode te fazer amargo. E a forma como você lida com isso pode ser a maneira que te faz mais forte ou mais fraco na vida. Agora, uma das coisas que se deve fazer na tentação é não ser intimidado por isso. Algumas vezes, quando as pessoas são tentadas, pensam: eu não deveria ter esse pensamento, eu sou um cristão há 5 anos, ou 10, ou mais. Eu não sei se você percebe, mas algumas vezes quando você está orando, enquanto está conversando com Deus, o diabo coloca pensamentos na sua mente e você diz: de onde está vindo isso? Simplesmente não se intimide. Isso acontece mesmo. Sabe, quando Deus te dá uma ideia, chamamos de inspiração. Quando o diabo te dá uma ideia, chamamos de tentação. Quando você tem uma ideia, chamamos de besteira. Brincadeira. O fato é que Satanás pode colocar uma ideia na sua mente, mas você não deve deixá-la lá. Como Martinho Lutero disse, você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode pedir que eles façam um ninho na sua cabeça. E nesse capítulo, vamos falar sobre o lado positivo da tentação. Como você, na verdade, pode dar as costas para ela e usá-la para a glória de Deus. Usá-la para construir o caráter e usá-la para ser como Cristo. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1:12. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, ao invés de uma pedra de tropeço. Quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto para agir de maneira errada, a tentação apenas apresenta uma escolha. Embora seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem, ao invés de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ela concentra de modo perfeito em uma única pessoa. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Como, porém, o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com as 9 qualidades? Ele as cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Essa afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação propicia essa oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende das circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança.
Qualquer um pode se sentir tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa de nosso pavio curto. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode dizer que é fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é constituída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir, e cada vez em que você derrota uma tentação, você se torna um pouco mais semelhante com Jesus. Como a tentação se manifesta? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. E é por isso que Paulo declara: estamos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas, que Satanás fez um uso tanto da tentação para Adão e Eva quanto para Jesus. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, vingança ou até de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da mesma maneira, de maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso. Você deve ter isso agora. Será emocionalmente gratificante e fará com que você se sinta melhor. Costumamos pensar que as tentações estão ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio das circunstâncias. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de nós. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época. Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado, não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar de Deus, o Deus vivo. A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado de pai da mentira. Tudo o que ele lhe disser será falso ou nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer, você está mais sábio do que Deus, você não pode ser punido por isso. Ninguém vai saber, isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante. Mas um pecadinho é como uma gravidez recente, acabará aparecendo. A quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar a sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cai nas armadilhas sobre qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Superando a tentação. Compreender como a atenção se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha a superá-la. Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado de maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertencem. A tentação é um indício de que Satanás odeia você. Mas não é um sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos e vivemos em um mundo destituído de Deus.
Não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz: quando chega a tentação, mas não diz se chegar a tentação. Paulo orienta: lembrem-se de que as tentações que surgirem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninhos sobre ela. Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e lascívia. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexuado, e isso é bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas, uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada ao desejo. É a escolha de comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com seu corpo. Você pode se sentir atraído sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios, que foram concedidos por Deus, exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam em uma mulher atraente, presumem que isso já é uma lascívia e sentem-se envergonhados e culpados. No entanto, atração não equivale a desejo sexual ilícito até que você comece a insistir nisso. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Você é agora inimigo, por isso conspira para sua derrota. Às vezes, enquanto você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo, como eu pude pensar uma coisa dessas, considere isso como uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Há situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase que imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos, e você precisa também identificá-los, pois Satanás certamente os conhece. Ele sabe exatamente o que pode fazer você cair e trabalha incessantemente para cercá-lo com essas circunstâncias. Pedro adverte: estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Pergunte a você mesmo: quando sou mais tentado? Em que dia da semana? Em que hora? Em qual lugar sou mais tentado? No trabalho, em casa, na casa do vizinho, em um bar, no aeroporto, no hotel, fora da cidade? Quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos, colegas de trabalho, uma multidão de estranhos? Sou mais tentado quando estou só? Como naturalmente estou me sentindo quando sou mais tentado? Pode ser quando está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Ou talvez quando está magoado, zangado, preocupado. Ou ainda após um grande sucesso ou um momento de envelo espiritual. Você deve identificar seu padrão de tentação e então se preparar a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Paulo diz: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. O planejamento prudente seduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que vocês irão fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem só um passo do caminho certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege observando o lugar por onde vai. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Chamo isso de oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro. Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia garante que o nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem.
Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido pecado. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que é que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nesses momentos, achamos que sabemos mais do que Deus o que é melhor para nós. Em outras ocasiões, ficamos envergonhados de pedir o auxílio divino porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita, nem se aborrece ou perde a paciência se continuarmos recorrendo a Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O amor de Deus não se esgota e sua paciência permanece para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda assim estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia e graça. Portanto, apresente-se corajosamente diante de Deus. Peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere, pois Ele proverá. As tentações mantêm-nos dependentes de Deus, assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que enfrenta uma tentação. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim. Ao invés de ceder ou desistir, busque a Deus, confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Dia 26, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Versículo para memorizar: Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a aprovação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. Tiago 1:12. Pergunta para meditar: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Te vejo no próximo vídeo.